Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Engie Como a Gente Podcast. Este é o episódio número 9, que estou eu aqui, Leandro, com Edson, o meu fiel escudeiro. E aí, mano, e aí? Hoje a gente trouxe um cara extremamente especial aqui para conversar com a gente. A gente vai falar com o Bolha. Ele é engenheiro mecânico. Já eu conto sobre o que a gente vai falar com ele. Antes da gente chegar na conversa, no bate-papo, Edson, me diz uma coisa. O que é o Engie Como a Gente? Galera, o Engie Como a Gente é para você, engenheiro que quer fazer engenharia, tá em dúvida. Pô, vou fazer engenharia mecânica para trabalhar com o setor financeiro, para trabalhar no automotivo. E para você que está se formando, estou me formando em engenharia civil, mas eu não gosto muito de obra, quero ir para uma outra área. E para te mostrar que a engenharia não é muito mais amplo do que você imagina. E a gente vai estar trazendo pessoas aqui como a gente, que atingiram níveis bacanas no seu cargo, na sua função como engenheiro, e vai dar dicas para vocês, como eles chegaram até aí, o que eles fizeram, quais foram as frustrações, os erros, as falhas. E é isso aí. A ideia é a gente que estava na época da faculdade, estava perdido, não sabia, aquele finzinho, 5º ano, chegando, e eu falo, cara, o que eu vou fazer quando eu sair da faculdade? Exatamente. A gente já passou por isso. É justamente por isso que a gente criou aqui o Engie Como a Gente, para poder trazer a galera que já andou nessa estrada, já tomou uns tombos, tem muita coisa certa e boa que aconteceu na carreira deles, e eles vêm aqui contar um pouco da história deles para poder inspirar vocês. De uma forma simples, que até a sua vovó pode entender. É gente como a gente, é Engie Como a Gente. E dessa vez a gente vai começar a falar sobre os patrocinadores da gente logo no começo. Quem são nossos Quem que tá patrocinando a gente, quem são nossos apoiadores. Eu vou começar falando com a Mônica Villani Advogados, @Mônica Villani Advogados. Ela trabalha com direito digital, ela posta muito conteúdo sobre o mundo jurídico em geral, né? LGPD, por exemplo, contratos. A Mônica Villani, o gostoso é que ela faz a mesma coisa que a gente. Ela fala de uma forma simples, sem muito jargão técnico. Advogado, você sabe como é que é, né? É aquela conversa cheia de termo e tal. A Mônica explica isso daí tudo bonitinho, para qualquer pessoa poder entender, tá com dúvida, todo dia tem conteúdo bacana ali para tirar dúvida. Então, gente, Instagram, @Mônica Villani Advogados, passa lá que tem bastante coisa boa para vocês. E a gente também tem a Pavuk Engenharia e Consultoria. Edson. Pavuk Engenharia é uma empresa de engenharia predial com foco em elevadores. Você precisa de laudo, auditoria, fiscalização. Será que essa peça quebrou? Será que essa peça não quebrou? Se você conhece uma construtora, se você trabalha com construtor e precisa instalar um elevador, um projeto, auditar a empresa, acompanhar a obra, a Pavuk Engenharia tem essa solução. Ele te ajuda a instalar, adquirir, comprar pelo melhor preço, ou melhor, pelo preço justo, e ter certeza que você não vai ter problema. Porque sabemos que está tendo muito problema, teve um aumento de índice de acidentes com elevadores de 70% em 2023, galera. Então, caramba! Aí, pois é, cara, tá tendo muita falha aí de montagem, então é isso aí. E pro síndico ter clareza aí do que está fazendo, o que estão instalando e o que as empresas de manutenção estão fazendo aí nos seus elevadores. Tá certo, então nossos patrocinadores são a Pavuk e a Mônica Villani Advogados. Isto passado, estamos aqui com o nosso querido Bolha. Bolha Obrigado. É engenheiro mecânico. Bolha teve uma passagem no mercado, no mundo corporativo tradicional que a gente está acostumado, e depois ele abriu a própria empresa, né? E a gente vai contar a história dele aqui um pouquinho para vocês entenderem. Vamos voltar lá pro começo, quando você era um mancebo, um jovem. Tava querendo escolher o que eu vou fazer de curso, cara. Você fez engenharia mecânica, né? Isso. Qual que foi o estralo que você teve que você pensou? É engenharia. Cara, não teve estralo, tá? Não teve, assim, um insight genial e, nasci pra isso. Nem nada disso. Antes de mais nada, muito obrigado, hein? Muito obrigado. Valeu, irmão. Pô, que nós que agradecemos aí. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu tinha facilidade com matemática e física, né? No vestibular tirava boas notas de matemática e física. Português sempre foi horrível.
sempre fui horrível. Você e 90% dos engenheiros. Era o que me puxava, né? Era o que me puxava. E aí eu falei assim, bom, o que mistura isso não tem um lado conceitual muito grande, eu não sou um cara de academia. Eu falei, engenharia. Não vai ser física, não vai ser matemática, vai ser um curso que usa os dois. Então foi isso que me fez ir para engenharia. Na engenharia aí que eu me descobri de verdade. Falei assim, não, eu gosto de um lado mais estatístico, eu gosto de ir mais para esse caminho do que para um lado mais máquinas e tal. E foi isso que me fez escolher engenharia. Porque na faculdade de engenharia mecânica, né? Eu acho que nós três aqui conseguimos falar, porque nós três somos engenheiros mecânicos. Você tem a parte... A gente divide a engenharia mecânica técnica clássica ali em mecânica mole e mecânica dura. Eu lembro que tinha um professor que falava isso, né? Então tem a parte ali que você vai para estudos de máquinas, de cálculos estruturais, dinâmica dos sólidos, aquela coisa toda, resistência de materiais. E tem uma outra parte que trabalha com energia, né? Que você vai ali para máquinas térmicas, para transferência de calor, sistemas fluidomecânicos, etc. Em paralelo, rola uma agenda mais administrativa que entra dentro do departamento de produção, né? Que são essas matérias aí mais light, se é que eu posso dizer, né? Não quero fazer piada com a turma light durante o curso, né? Durante o curso é light, né? Então você preferiu ou você gostou mais dessa atuação, por exemplo, estatística, né? Sim. Que a gente vê isso daí no curso. Cara, na verdade, os pontos que você citou, como resistência dos materiais, a parte de energia, máquinas térmicas, transferência de calor, eu curtia. A minha parada com a engenharia era voltada mais no cálculo mesmo. No cálculo, naquele projeto. Agora, quando saía disso, quando ia, por exemplo, para lab de usinagem, eu era horrível. Eu não sabia nem mexer naquela merda lá. Teve uma vez num lab da FEG que eu soldei as peças uma na outra e na mesa. Eu soldei na mesa de solda. Você fez o exercício da solda de ficar lá. E foi aquela merda assim, eu não balancei, fechei, não via porra nenhuma. Eu falei assim, eu não nasci pra essa merda. Mas, né? Que bacana. E você assim, quando você fez engenharia mecânica, vou fazer engenharia mecânica porque eu quero trabalhar com automóvel, eu gosto de carro, gosto de caminhão. Você teve esse insight de fazer engenharia mecânica por gostar de máquinas? Gostava. Quer ver? A VEG era uma empresa que eu amava, assim. Eu achava, tipo, a estrutura dela, os processos, as peças. Também tinha uma outra empresa de rolamentos que eu esqueci, SKF. SNK, uma coisa assim. Um negócio assim. Eu já trabalhei na empresa de rolamentos. Eu achava do caralho, sabe? Eu achava do caralho. E eu gostava do que com as máquinas, com a matemática, com a física dava para gerar, né? Mas em lab, zero talento. O meu sempre foi a álgebra linear ali, a estatística, sempre rolou esse caminho. O curso técnico não foi feito, então você não entrou com curso técnico já, não? E você optou por uma faculdade estadual? Como foi assim, na escolha da faculdade? Aí sim, como eu tinha uma facilidade maior no campo acadêmico, no campo de cálculo mesmo, ali, prancheta e número, eu queria uma formação bem forte. Algo que tivesse uma estrutura com professores nomeados, sabe? Um negócio bem... Mais robusto. Mais robusto, exato. Então foi por isso que eu optei pela faculdade estadual ou federal, né? Qualquer uma das duas me satisfaria na época, né? Ter feito uma faculdade com experiência em morar em outra cidade, isso daí é um adendo que eu só fui ver o benefício quando eu fiz. E um puta benefício, né? Aí você tocou num ponto bacana, né? Você morava onde? Moro em São Paulo. Moro em São Paulo, aí você foi fazer a faculdade lá em Guaratinguetá, no caso, né? Isso. Então você teve que sair de casa, morou em República. Como foi essa sua... Queira que não, é uma experiência extra-acadêmica que a gente tem, né? A gente não percebe, mas né? Não é uma atlética, não é uma bateria, não é um diretório acadêmico, mas... Como é que foi pra você sair de casa e de repente você tá num lugar onde você nunca viu ninguém e de repente tá ali dividindo o teto com os caras?
Cara, os 3 primeiros meses foi uma merda. Eu quero sair daqui, essa cidade não tem porra nenhuma, tudo fecha às 8 da noite aqui, ninguém... Não, sair na cidade e ver a galera com cadeira de praia, parada, Porra, eu queria ser empreendedor, ver um bagulho desse, eu falei assim, esse lugar não vai me levar a lugar nenhum, pô. Você tinha essa visão de... Eu tinha uma visão. E você já sabia que ia ser empreendedor? Você já tinha essa noção? Eu sempre gostei. Uhum. Sempre gostei. Desde moleque eu gostava de fazer negócio e atender público. Solução mesmo. Mas quando eu fiz a engenharia, foi um campo de descoberta mesmo. Não dá para falar que cada ano eu fechei tendo o mesmo desejo. Ia mudando. Então, assim, quando eu comecei, tinha todo aquele glamour de, quando eu sair daqui, eu vou trabalhar em tal lugar, eu vou trabalhar em tal outra empresa, eu vou ser um engenheiro. Depois de 5 anos, essas perguntas, né, de entrevista. Depois de 3 anos, espero ser gerente, não sei o que lá. Então, assim, foi com o tempo, com a formação e com a interação com as pessoas que eu fui entendendo o que eu queria mesmo. Que legal. Então você pode dizer que na faculdade você teve esse momento de interação. O fato de você ter saído da sua cidade natal de São Paulo e do interior, no começo foi complicado, né? Você disse pelo fato de ser uma cidade pacata, ser interior. Muito diferente, bicho. E como foi conviver com uma galera? Porque você morou numa fraternidade, numa república, como é que foi essa convivência? Isso te ajudou? Eu morei numa república, o máximo que a gente morou foi em 9, tá? E é bastante gente. É bastante gente. E isso me deu, assim, todo um outro lado, né? Eu vou falar um lado de gestão de pessoas, que eu fui ver muito mais à frente. Então, hoje, feito carreira, alguns cursos, tem um curso específico que eu fiz de persuasão. Eu fiz com o próprio Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street. Uau! Né? E ali você precisa ter um tato direto com a outra pessoa. Você precisa saber o que move a outra pessoa, o que a outra pessoa quer, como que é o convívio, ter tempo de espaço até a pessoa ter uma maturidade da informação. Isso tudo de uma forma técnica hoje é muito mais fácil eu citar. Na época, o que me entregava era aquele convívio. É você chegar puto, porque você precisa estudar pra caralho, pra ir na prova amanhã. Aí seu brother, que dorme no mesmo quarto que você, mete uma caixa às 11 da noite. Querendo balada. Você fala assim, cara, eu preciso estudar essa merda, eu já não tô indo bem. E aí você precisa se conduzir, conversar com o cara, pro cara... E você, de certa forma, tá miando o rolê dele. Então, tem todo... Morar em República é um show, né? Morar em República é um show. Morar em República é um espetáculo, é uma faculdade à parte. Você faz. Exatamente. Fora esse convívio de República, você teve alguma outra experiência extra-acadêmica? DA, atlética, enfim. Cara, eu fiz... Iniciação científica. Eu fiz iniciação científica na parte de transferência de calor, né? Eu calculava a granulometria do carvão para ver a transferência de calor de uma chama, né? Eu fiz no 3º e no 4º ano. Então eu fiz iniciação científica, eu participei de uma área de entretenimento, que é a bateria. Bacana. Participei no meu 1º ano e eu dei aula de ninjutsu por 2 anos no DA. Que legal. Aula de ninjitsu? Eu sou professor, fiz 15 anos de ninjutsu. Que louco, velho. Né? É ninjutsu que você fala? Os dois estão certos. Bacana. Os dois estão certos. E aí eu fiz 15 anos de ninjutsu, como eu tava lá em Guaratinguetá, a galera falava, eu falei assim, eu vou dar aula aqui. Coloquei o tatame lá no DA mesmo e comecei a dar aula. Que top, o Bolha. E sabe que tem uma coisa que eu queria dividir? Quando eu tava na República, né, quando eu saí também eu tive a mesma experiência que você, né, eu tava em São Paulo e São Paulo foi pro interior. E o que me deu um insight muito grande foi que eu comecei a conhecer pessoas que tinham um nível cultural e social diferente do meu, né? Tanto para mais alto como mais para baixo, enfim. Uns vinham de grandes condomínios, o pai já falava em investimento, falava em ser presidente, ser CEO, e outros já era mais humilde. E foi muito legal isso para mim, ter essa convivência com esses novos amigos, né? E ver esse novo tipo essa visão, porque eu morei, como se fosse o seu caso, provavelmente morei com gente de Araraquara, gente de Bauru, Caçapava, São José dos Campos, outros estados, Rio de Janeiro, Bahia, enfim, e isso foi muito louco para mim
né, ali, caramba, né? Então eu queria saber se você teve esse insight, deu esse blow ali, né, essa explosão na cabeça, cara. Todo mundo diferente, todo mundo com um propósito diferente, gostava de coisas diferentes, cursos diferentes. Então dá essa explosão e posterior à faculdade você tem uma rede de contato fodida, entendeu? E cada um morando numa cidade ou no estado, você tem mobilidade. Então, hoje eu trabalho com agricultura, né? Trabalho com precificação de ativos agrícolas. Poxa, eu tenho um amigo meu que mora, que o pai é plantador de cana e vende direto para a usina. Para eu entender do business ali, foi um telefone. Pegar o telefone, e aí, fulano, beleza? E aí, quanto tempo? E já vamos falar de negócio. É bacana ouvir essas histórias, porque a galera, tem gente que acha, né, que você ir para a faculdade é você sair da sua casa, se desloca até a faculdade, entra na sala de aula, assiste a sua aula, volta direto para casa e desconsidera o entorno dele no ambiente universitário, né? E fazer essa desconsideração faz essa pessoa perder muitas oportunidades futuras, presentes também, de fazer amigos, etc., mas futuras também, que é o seu caso aqui de fazer negócio, né? Tem quem procurar, tem quem resolver num telefonema. Exato, e é uma rede de confiança, porque você morou com a pessoa. Então você liga, você tem total approach com a pessoa, você consegue aprofundar no nível que você quiser, você sabe que a outra pessoa tem uma formação de engenharia também, nesse caso, então tudo facilita. Vale ressaltar, né, pessoal, isso que não quer dizer que você que vai fazer a faculdade de vez particular na sua própria cidade não vai ter essa experiência, né? O que o Leandro falou e é importante é que você deve interar com seus colegas, fazer e às vezes ir no bar realmente, ou enfim, participar de atividades, né? Ou um esporte, acho que o esporte é muito bacana, fazer um futebol semanal. É importante você se relacionar com seus colegas para ter pós-formação mais facilidade em lidar e persuadir pessoas. Exato. Procede? Procede. Isso daí, eu acho que no fim do dia... Pô. É isso. Isso entra no... Eu acho que isso aí que você está falando, Edson, entra no velho ditado do 2 fazem mais do que 1. Perfeito. Então, você vai fazendo contato dentro da faculdade, gente, é uma dificuldade que você está tendo numa matéria aqui que alguém pode explicar e você pode ajudar outra pessoa. É uma rede de contatos com fins acadêmicos ou não dentro da faculdade, onde existe uma relação colaborativa entre elas. São essas oportunidades que eu falo que eu sugiro que o aluno ele não perca enquanto ele tem, porque depois ele ainda vai ter mais frutos para frente. Perfeito. Entendeu? Eu queria fazer uma pergunta para você, né? A gente já começando a sair da faculdade. O que você acha que você não fez na faculdade que você deveria ter feito? Ou se teve algum livro nesse período que você leu e também te ajudou pós-faculdade? Feito isso, acho que a gente já pode até depois passar para o pós-faculdade, como foi isso. Enfim, então o que você deveria ter feito que você não fez na faculdade? Tá. Na faculdade, lá onde eu fiz na Unesp, eles tinham alguns outros projetos. Projetos tipo Baja, onde você ajudava a construir um carro, né? Tinha alguns projetos de robótica, tinha projetos de elétrica, tinha uma série de projetos que eles saem da área acadêmica. Como eu fiz iniciação científica, eram testes, eram hipóteses e testes. Ali, registro, e depois você voltava para a área acadêmica para você escrever seu paper, né, sua iniciação. Eu senti falta de ter parte prática na faculdade. Então, assim, se eu pudesse fazer novamente a faculdade, eu teria reclamado menos de me dirigir até a faculdade. Teria, com certeza, reclamado mesmo, porque eu reclamava, era um sol de 40 graus todo dia. Nossa. Todo dia. Depois do almoço tinha aula. Né? Nossa, sexta-feira, imagina, cara, março, que era começo de aula, o sol estralando, sexta-feira, 1h da tarde, você falando, cara, lá vai eu pra faculdade assistir aula à tarde, sexta-feira, o pessoal já começando já o final de semana e você falando, vamos lá. Mas eu concordo com você. Reclamar menos, ir para lá e ver o que a faculdade tinha à disposição. Porque em casa eu não estava fazendo grande coisa. Assim, sendo sincero, não estava fazendo grande coisa. Então, assim, se eu tivesse me dirigido mais, ter aproveitado toda a frente que a academia dá,
poxa, ia ter sido sensacional. Excelente dica que ele deu, hein? Excelente dica que ele deu, você viu? Aproveitem a faculdade e o que ela tem à disposição de vocês enquanto vocês estão nela, porque depois que ela acaba, aí você vai ter que pagar para fazer. Vai ter que pagar para fazer, ou vai ter que dar uns pulos um pouco mais altos para poder alcançar o que você quer. Bolha, fala uma coisa. Você fez a iniciação científica, fez o curso de engenharia mecânica, e aí chegou uma hora que você teve que procurar estágio. Como que foi essa sua transição para o estágio? Você foi para onde você queria? Se atirou para todo lado? Como que foi essa sua migração para o período probatório do curso? Eu tenho uma característica que eu acho que é a característica que mais me ajudou a andar. Eu só ando quando eu tenho certeza do que eu quero. Então eu primeiro fico parado pensando e falo assim, pera, aquilo é o que eu quero? Aí quando eu esclareço isso, aí eu ando. Então, o que aconteceu foi, o 5º ano lá na faculdade era dedicado a estágios, né? A gente tinha 3 dias da semana dedicado a isso, acho que era segunda, terça, quarta. E depois quinta e sexta tinha aula. E então, assim, precisava ser um lugar que fosse aberto a isso, né? Que fosse aberto, e nem todo lugar era aberto. Tipo, a própria faculdade já tinha meio que um caminho. O fulano de tal foi para, vou falar umas marcas, foi para Siemens, o fulano de tal foi para Liber, foi para Maxon. Então tinha já alguns caminhos. E eu não queria trabalhar em indústria. Você tinha isso claro? Isso eu tinha claro. Então, desde o 3º ano, eu já operava no mercado. Desde o 3º ano, operava, né? E, inclusive, casou bem na época de 2009, na crise da Bolsa, de 2009. Então, assim, foi uma época que, além de operar, como teve uma crise, me deu muito conhecimento. Te cria curiosidade, desafio e assim vai. Então, assim, eu queria trabalhar com algo que pudesse me conectar ao mercado de capitais, que era algo que eu gostava, talvez não de uma forma tão clara quanto estou falando aqui. Então, as indústrias foram algo que eu tirei. As direções eram direções sempre no campo da gestão. Certo. No campo da gestão. Então, assim, foi essa a minha seleção para tirar. A questão é que na faculdade, então, você já começou a estudar mercado de capitais. Já. Isso te ajudou a ter um norte para poder direcionar a sua carreira no momento em que você tivesse que escolher para onde ingressar a hora que você tivesse que entrar no mercado de trabalho. Exato. Você não deixou para se interessar por um assunto ali no meio do 5º ano. Você já fez isso antes, foi chegando a hora de ir para o estágio, opa, eu gosto disso. Apontou para lá e foi. Sim, vamos pegar um caso. O caso de siderurgia. Tinha aula de siderurgia no 1º ano, né? E lá teve uma visita na CSN. Então você tá na maior empresa siderúrgica do país, né? Você olha, o negócio é gigantesco, você vê os fornos e tal. Então, assim, toda aula que você tem que não é meramente conceitual, não é álgebra linear, sabe? Não é meramente conceitual, ele te dá uma visão de como que o processo daquela empresa funciona. Como que as pessoas trabalham, o que é o trabalho. Corporativismo, você quer dizer? Exatamente. Mas não um corporativismo político. Com nível de preconceito, sabe? Que você fala assim, o corporativismo tem aquela burocracia, tem aquele... Não é isso, não. É o game. É o game, exatamente. Tipo assim, a CSN tá fazendo dinheiro como? Porra. Entendeu? Porque é o que importa. É o que importa. Eu sei que é duro falar uma parada dessa, mas é o que importa. Money que é good, but don't have. Exato. E sem dinheiro, nem mesmo o seu sonho, se você for um cara mais lúdico, assim, eu empreendo para sonhar, para criar o que tá dentro da minha cabeça, de todo jeito você vai precisar de dinheiro. O dinheiro ele vem antes para que você consiga investir em CAPEX. Mas não tem como inverter. Mas é importante você falar isso, Bolha, porque as pessoas, se todo mundo, na época da faculdade, já tivesse assim, tá? Isso foi uma dica bem legal. Entenda como a empresa faz dinheiro antes de você querer entrar lá. Porque você
começa a entender se aquilo de fato faz sentido para você. Toda empresa precisa de dinheiro, a não ser que ela seja ONG, aí é outra coisa. Mesmo assim, ONG precisa de doação para poder botar os projetos para rodar. Agora, qualquer empresa, né, que não seja ONG... Capital aberto ainda. Capital aberto principalmente. Ela precisa de dinheiro para poder... Então, como é que ela ganha dinheiro? Você entende, né, o esqueleto, né, a alma da coisa, fica tudo muito mais fácil. Ficou tudo mais fácil. Inclusive para você selecionar o cargo que melhor vai te satisfazer. Porque se você não tiver correlacionado a um cargo que diretamente faz a atividade que dá dinheiro daquela empresa, saiba que você vai ter uma carreira que não vai te levar à gestão. Que legal. Ô, Né? Bolha, eu queria falar um negócio para você que eu achei interessante que você falou, que você para, reflete e toma uma decisão. Algo que eu demorei para perceber isso e hoje eu faço isso. Né? E você falou também da sua arte marcial do Ninjutsu, né, que você é professor. E hoje, não sei se vou tentar relacionar, talvez eu esteja falando bobagem, mas vamos lá. Todo dia de manhã eu faço uma meditação e recomendo fazer uma meditação. Como vai ser seu dia, aquele agradecimento, aquela oração, algo que você fica com você para você, pô, vou fazer isso, tô no meu tempo, calma e vamos embora. Ainda mais quando você empreende, você tem que se conhecer muito de forma... É muito importante de conhecer o seu coração e sua alma, porque é diferente do CLT, porque tudo depende de você, né? Então, e você não pode ficar maluco, né? E você, por acaso tem a ver, o que eu disse tem a ver, né, quando você para, dá aquela, é isso ou não, ou nada a ver, o que eu falei, não sei se eu consegui ser claro. Conseguiu. O que você citou eu vejo de uma forma mais crônica. Uhum. Então, assim, todo dia a sua cabeça vai mexer. E é difícil. É difícil. A roda da vida é um jogo difícil de ser jogado. Então, assim, a meditação, até falando um pouco de arte marcial, mas assim, o próprio ato de orar, ele funciona como um agradecimento pelo que você já tem. Ele corta a melancolia. Aquilo de você olhar e falar assim, porra, que dia chato, que eu faço uma bosta. Porque vai ter dia que você vai começar e isso tudo vai dar errado. As comparações também As comparações. O sucesso não é linear. O sucesso não é linear. Então, assim, o agradecimento pela manhã, ele te dá esse poder. Ele te dá o poder de você olhar onde você tá e falar assim, caramba, cheguei aqui. Mandei bem. Mandei bem. Aí quando você entra na meditação, você limpa a sua cabeça. Uhum. Você começa a selecionar o que tá te incomodando de fato, depurar seus sentimentos, né? Uhum. Você começa a depurar até que você tenha uma clareza. É isso que vai acalmar sua mente. Isso daqui eu vejo como algo crônico. É algo que você precisa fazer com certa rotina para se manter sempre bem. Sempre sorrindo, sempre alegre. A musculação do cérebro ali, né? Exatamente, é academia. Academia é pro seu cérebro. E você tá acostumado, porque você fez arte marcial, eu fui descobrir isso depois demorou um tempo para me tocar. E agora, pelo jeito, você já fazia isso a long time ago. Fazia. E tem técnica. Então, assim, é gostoso porque tudo dá para se aprofundar. Né? O pessoal fala que tudo que é raso é da hora e o profundo começa a complicar, né? Isso é inclusive um tema muito comum, era comum na minha república sobre engenharia. Uhum. Então, pô, você olhar a física assim no macro é show. Agora, para você ir lá na parte quântica, que hoje eu mexo, e ver ali física de campos, que é o multiverso que eu chamo de multiverso da loucura. Assim, cara, tipo, você tem que se dedicar muito para gostar. Programação, mesma coisa, você aprendi Pascal na faculdade. Hoje você tem Julia, tem Python, muito mais fácil, só que por ser mais fácil, você vai fazer sistema mais complexo. E eu quero até falar um negócio também. Você quer aprofundar. Que legal, sobre faculdade, tá? Eu quero fazer um adendo. Na parte de programação, eu era bizarramente ruim. Então, assim, eu não me dá bem, por isso que eu falo que é o multiverso da loucura. Eu não entendo, pra mim é... Não que eu não sou capaz de entender, eu não gosto e aí acabo focando no que eu sou bom. Já você, pelo jeito, ia muito bem em programação na faculdade. Tá vendo? Ia bem. Tá vendo? Mac e tal, ia bem. E aí, respondendo o Leandro, o que acontece? Não, respondendo você que perguntou, né? Foi. Aqui é diferente.
Tem uma frase do Buffett que ele fala o seguinte: Buffett é um investidor grande do mercado de capitais. Warren Buffett. Como se fala? Warren Buffett. Não. Que estilo, né? Estilo, Que estilo, né? né? Ele fala: tem hora de comprar, tem hora de vender e tem hora de ir pra praia. Tem hora que você não sabe realmente o que você tem que fazer. Você tem que ter ciência disso. Você não, eu não sei o que vai me agradar. Isso, bicho, desde trabalho, relacionamento, qualquer coisa. Vou fazer uma mudança, tal. Então, esse parar para pensar é a hora de ir pra praia. Você não sabe se você tem que comprar, se você tem que entrar naquele projeto, se você tem que sair do projeto. Então, mano, vai pra praia. Pensa. Vai refrescar a cabeça. Vai refrescar a cabeça. Você falou um bagulho bacana que você não vai gostar de tudo, nem tudo vai te agradar. Foi isso que você falou, né? E que aquele período da manhã da meditação de orar e agradecer, né? Claro que você fala isso com uma visão mais positiva sobre como a gente tem que ver o momento da gente e a vida. Mas a gente também falou aqui que o sucesso não é linear. Então vão ter momentos ruins, né? Caras, pode dar, por exemplo, algum momento em que você se sentiu ofendido, né? E alguma coisa muito ruim que tenha acontecido e que, como que você tocou nesse sentido? Uma derrota, né? Uma falha, ou algo que te alguma coisa que desafiou, tocou você mesmo enfim, negativamente. Pô, show de bola. Aconteceu assim, logo depois que eu saí da faculdade, eu pedi demissão. Eu pedi demissão no momento que eu ia ser efetivado. O diretor chamou. Você trabalhava numa consultoria grande? Numa consultoria grande. Pode falar o nome, não? Pode. Eu trabalhava na Accenture, na área de risco da Accenture. Top. Estágio. Accenture, Ernst Young são as monstras, né? É Big Four, né? Big Four, não, o Big pessoal Four chama eu de acho... PwC, KPMG, Deloitte e Ernst Young. Ernst Young. Ela, como a Accenture ela tem um braço tanto de mercado de capitais e de programação, ela não entra tanto em auditoria. Ah, verdade. A Big Four é auditoria. Ela vai mais pro lado de consultoria, né? Certo. E aí, foi no dia, assim, o diretor chamou e o gerente para me fazer a proposta para virar analista, e eu falei assim, então, galera, eu não tô curtindo. Você é muito bom, parabéns, você vai ser promovido. Olha, show, nota 2. Não, tô saindo. Foi quase isso, velho, foi quase isso. Gosto muito daqui, olha, 10, tchau. Gostei, não é bem para mim, eu quero fazer uma outra parada, então, cara, quanto antes melhor. Perguntaram por quê e depois virou assunto de filme. Assim, a gente mudou completamente, virou pessoal, assim, a conversa pessoal. E quando eu saí, eu virei e falei assim, eu quero me direcionar pro mercado de capitais. Poxa, eu gosto pra caramba disso daqui, é o que me dá prazer, tem uma facilidade maior por conta da matemática e realmente hoje eu consigo ver mais conexões. E eu fiz entrevistas só para corretoras específicas. Corretoras, na época a XP estava nascendo, tava algumas corretoras nascendo, eu fiz entrevistas para algumas corretoras. E tinha uma corretora ali próximo da Faria Lima, lá em São Paulo, que eu fiz e fui até o final. E o processo foi longo. E eu fui para um processo de estagiário. Eu falei assim, Você ainda estava na faculdade? Não estava mais na faculdade. Não, ele já tinha terminado o estágio, ele ser analista, aí ele largou. Sim, largou. Esse processo que ele estava participando. Ele deu um passo para trás, né? Um passo para trás. Era entre dezembro e fevereiro ali, entre sair diploma, entendi. Né? Certo. E eu fui e falei assim, bicho, eu quero entrar. Eu não fiz economia, eu fiz engenharia, imagino que eu tenho que entrar mais embaixo, que eu vou ter que aprender, vou fazer o processo. Eu fiz o processo todo. Quando chegou no final, eu não passei. Na última, assim, tava entre eu e uma menina, a menina passou, eu não passei. E eu cheguei pro cara e falei assim, bicho, você não tá... talvez não tenha sido claro, assim, eu quero fazer isso, né? E eu tô disposto a fazer, inclusive, sem salário. Se você não tem orçamento, me contrata. Caralho. Eu venho aqui trampo. Caralho. Você foi buscar só conhecimento. Você queria praticamente estava pagando para trabalhar para os caras. Para trabalhar, porque ia entrar numa corretora top, ia conhecer o que me fazia o game. E naquela conversa, o cara chegou para mim e falou assim, bicho,
dada a frase que você acabou de me falar, você não vai ser ninguém no mercado financeiro. Então, aqui foi quando eu virei e me questionei várias coisas, assim. Primeiro que... Esse foi o momento que você se sentiu ofendido. Ofendido, porque ninguém pode te falar onde você é capaz de ir, certo? Na verdade, é uma conversa muito longa de você com você mesmo. Concordo. Isso te ofendeu, isso foi um murrão, foi um PT de frente. Foi um PT de frente. E dado a idade, pô, você tem 20 e poucos anos ali no comecinho, você se questiona de fato. Você fala assim, caralho, se porque o cara você é pica, tava me falando que eu não vou ser ninguém? Perfeito. Porque eu tô defendendo meus valores, meus princípios, né? Eu tô defendendo, exato. Seguindo meu coração. Eu sei o que eu quero aqui. Claro. Tá claro. Eu sei que o próximo passo vai ser pra cá. Então aqui teve muito peso pra mim. Sabe? Teve muito peso que hoje eu uso como gasolina. Pra falar que chupa. Chupa, entendeu? Não, é um chupa. E quando eu falho, é um ato de tipo, é só mais uma vez, bicho. Tenta de novo. Tu tem seu tempo, né, ô Bolha? A gente tem Exato. que interpretar que é o seu tempo. E foi legal que o cara acabou, te deixou pra baixo, falando pra você, ó, você não vai ser ninguém com esse pensamento. Você provavelmente fez aquela meditação, aquela oração. Sim. E aí você... Ó, não, pra você ter uma noção, essa corretora, ela quebrou por conta de uma outra corretora que estava nascendo e cresceu muito. Você tinha o WhatsApp dele para poder... Não falei. Essa é minha hora aqui, ó. No podcast aqui, essa é minha hora. Aqui não é como a gente, é isso. Essa corretora quebrou, porque... Pode falar as marcas, né? Na época a XP tava voando e engoliu tudo, assim. Né? E Benchmark. E eles compraram essa corretora, né? E eu forneci serviço de tecnologia para operação para XP durante 3 anos com a minha empresa. Então, assim, queira ou não, a empresa dele comprou solução da minha empresa. É isso. Já quando estava dentro da XP. Quando estava dentro da XP. Então, mas teve um... Então, assim, volta aquilo que a gente conversou. Você com uma faculdade, você tendo um conhecimento, você tem um título. Esse título, ele de certa forma, ele te empodera. Você sabe que alguém não tem condições de te colocar para baixo porque você, queira ou não, passou pela porra da engenharia. É difícil pra caralho e você se formou. Entendeu? Entendi. E fala então, você é capaz. Entendi. E assim, você falou um momento ali que o cara falou esse não, você recebeu um não e um não. E aí, o que tu fez? Aí você saiu e aí você acabou de falar que forneceu um serviço. Então quer dizer que você já montou uma outra empresa? Teve um projeto aí. Esse projeto foi um projeto que marcou na sua vida? Isso que não ficou tão claro ali. Esse projeto ele marcou porque quando ele falou isso, eu fiquei broxado de procurar uma empresa. Eu sabia que eu queria ir no mercado de capitais. Quando o cara me falou uma parada dessa, eu fiquei broxado mesmo. Eu falei assim, então eu vou fazer por mim mesmo. Hoje, assim, foi muito mais difícil. O começo foi foda. Mas hoje é melhor. Né? Eu recebo os ativos daquele momento difícil. Mas foi isso que me fez migrar e falar assim, não, eu vou empreender agora. Eu tinha vontade de empreender depois de uns 2, 3 anos para adquirir conhecimento profissional antes. Não, vou pra cima. Foda-se. Eu vou pra cima, foda-se. Quando você tomou essa paulada na cara, né? Você tinha acabado de terminar seu estágio, aí você falou, vou mirar pra lá porque é onde eu quero seguir na minha carreira profissional. Aí, pá, porta batida na cara. Vou começar o meu próprio negócio, já que é pra ser assim. Seria interessante você mostrar para falar pra gente como que foram esses primeiros períodos que você teve quando você foi bater na raça ali, quando você foi começar, porque muita gente acha que vou começar meu próprio negócio, né? E acha que é simplesmente eu vou deixar de ter chefe para agora ser meu próprio chefe e como se a vida fosse passar a ser maravilhosa, só um arco-íris desse momento em diante. O que o pessoal não sabe é os tropeços que a gente toma no começo, né? Como que foi esse começo para você, que você falou, vou por conta?
que a gente queria ouvir um pouquinho esses seus primeiros anos aí. Show. Eu vou citar algumas coisas. Hoje eu tenho, acima da TM, uma holding que é uma Venture Builder. A gente constrói empresas. O que seria uma Venture Builder? É sair do 0 para 1. Essa é a sua pergunta. Assim, a gente pega uma ideia, estrutura a ideia, bate mercado, formula um BP e uma estratégia go-to-market. Então, um plano de negócio com uma estratégia go-to-market, roda a primeira fase de maturidade, ajusta a casa e pronto. Saiu do 0 e foi pro 1. Vocês têm essa Venture Builder em cima de vocês. Essa é a holding. Certo. Essa é a holding. Ela é controlada por mim e pelo meu sócio. Certo. Tá. Assim, e você, ainda eu achei legal esse não que você tomou. Você já tinha esse plano B em mente? Ou você era sempre o plano A? Porque assim, eu sempre tive plano A, B, C, D, E. Eu tenho outros. Eu sempre tenho, porque, pessoal, eu acho importante a gente ter o plano A e ter o plano B e ter o plano C. Eu recomendo muito para quem vai empreender, para quem vai para o mercado, não depender só de uma fonte de renda. Assim como o que vocês aprendem aí no investimento, com um monte de youtuber falando, não deposita o ovo numa só cesta, a sua fonte de renda também tem que vir de outros lugares. E hoje, com o mercado digital, com tantas plataformas e tantas formas de empreender, entra em contato, aí o Bolha te ajuda. Então eu recomendo muito. Você tinha esse plano B e C, cara? Não. Olha só. Sendo sincero, não. Se você não tinha o plano B e C, como que você avançou nos primeiros anos, então? É isso, assim. E aí, os primeiros anos, o que é difícil? É porque você só vai dar certo se você tiver um diferencial competitivo. Concordo. Então, assim, você vai empreender, você vai ter que ter um diferencial competitivo. O que os outros não fazem que você pode fazer? Exato. E os outros estão há mais tempo no mercado, tem mais recurso, tem time treinado. Então, assim, o que você vai entregar de diferente dos outros? Isso não importa, assim, é proposta de valor, sabe? O próprio podcast aqui, o Enche Como a Gente, tem que ter uma proposta de valor que o diferencie dos outros. Senão ele está dentro de um oceano azul que ele pode ser selecionado ou não. Ele depende da sorte. Né? Então ele tem essa figura. Uma outra coisa que veio mais para frente, que hoje eu uso muito no Venture Builder, é a parte de nicho. É muito mais fácil você atender um nicho, entender uma dor, se diferenciar dessa dor no nicho, do que você tentar pegar um oceano inteiro. Porque ali você vai ter múltiplas temáticas, você vai ter múltiplas dores, você não vai conseguir identificar uma linha reta de solução. Aí você começa a abraçar tudo e isso vai te atrapalhar em processos internos e na sua receita. Então, assim, o começo, ele foi basicamente eu tentando entender o que o mercado entregava como solução. Acabando de sair da faculdade, você estava naquela tudo ao mesmo tempo. O que é o mercado, o que o mercado faz e o que eu vou fazer no mercado. Exato. Foi entender tudo isso ao mesmo tempo para depois falar, bem, é para cá que eu vou. É para cá que eu vou. E isso, no meu caso, eu não tinha uma estrutura familiar ali me mantendo. Então, meus primeiros clientes foi na cara e coragem, foi pegar o telefone, ligar para a pessoa e falar assim, quer investir e tal, não sei o que lá. Qual que é a sua tese? Aí, beleza, eu preciso de uma tese, então. Entendi. Aí vai mexendo, entendeu? Ô Bolha, fala uma coisa, você estava na engenharia mecânica, daqui a pouco você decidiu, vou para o mercado de capitais por conta de um estudo que você fez, né, curso que você fez durante a faculdade. Cara, mercado de capitais, a gente não tem essas matérias no curso de engenharia, né? O que a engenharia te ajudou para poder fazer, ou para poder atuar em mercado de capitais? Eu falei isso ontem. Ontem eu estava dando carona pro meu pai virou e falou assim, você faria engenharia mecânica de novo? Foi essa pergunta, assim. Hoje o que eu faço? Assim, dentro de uma das empresas controladas, que é a TM Quant, que é a maior empresa do grupo que a gente tem, recebeu já algumas rodadas de investimento e a gente atua no B2B, dentro do B2B para soluções de mercado de capitais.
que a gente faz ali? A gente precifica ativo. Então, assim, a gente olha uma porção de variáveis que explicariam esse ativo. Vamos pegar açúcar, que é o exemplo que eu dei antes. Açúcar tem o tempo, ele tem a incidência do sol, ele tem a incidência do onde que está sendo plantado, em qual bioma, qual que é o terreno. Isso muda também o peso da biomassa mesmo, que vai dar uma oferta maior. Então, assim, é extremamente complexo. É um sistema extremamente complexo. Para que isso gere uma previsão, a gente trabalha estatística, mas isso não basta. Uhum. Então, assim, para que a previsão fique melhor, você precisa começar a parametrizar curvas. Então, média móvel, derivada primeira da média móvel, derivada segunda da média móvel, a distância entre o preço e a média móvel. Você começa a criar parâmetro. Depois que você criou os primeiros parâmetros em cima de álgebra, você vai criar parâmetros em cima de física. Então, o tamanho desse candle representa a força, você começa a criar analogia. Hoje a gente faz parâmetros em cima de física quântica sobre a série histórica. Muito multiverso da loucura, Boliar. Então, assim, toda a parametrização, ela é pura engenharia. Pura engenharia. Depois disso, a gente vai para machine learning. Machine learning também não é algo que se aprende na faculdade. Só que hoje está disponível no mercado como se fosse um bloquinho. Você fala assim, ó, pego o dado, conecto com esse bloquinho que me entrega isso. É a parte processual. Que aí entra a programação. A programação não é nada mais do que uma receita de bolo. Faz isso, pega isso. Você joga o script isso. lá? Isso. Olha, e te perguntar, então, cara. Assim, o que eu faço é engenharia mecânica pura. E só daria para eu entender a física quântica por conta da mecânica. Legal. Que é derivada da mecânica. Então é engenharia mecânica mesmo. Não teria outro curso. E quando se fala em projetos, qual foi os grandes projetos que foi aquele start que você, nossa, agora subi de escada, agora subi um degrau. Vamos lá. O primeiro deles foi foi a própria fundação da holding. Né? Antes a gente fazia negócio e entendia negócio de forma segregada. Então, ora a gente chegou a ter loja física, varejo que a gente vendeu. A gente chegou a ter aplicativos de Facebook que faziam comparação de produto, né? E no mesmo momento que a gente estava abrindo uma assessoria, uma consultoria e assessoria. Isso lá no passado. Então, assim, o primeiro projeto foi a gente identificar que é um job to be done primeiro. O que eu vou fazer e vou resolver de ponta a ponta. Não vou deixar interferências. Vou pegar do 0 e vou pro 1. E se eu errar, e depois eu revisito. Lá quando chegar no final. Nesse meio do caminho, eu não vou ficar pegando o que aparece. Porque a grama do vizinho é mais verde mesmo. Então você começa a receber input, receber tendência, e você fala assim, cara, vamos fazer aquilo outro. Chega no ano que era o momento, você não tem porra nenhuma. Você tem várias coisas em 10% acabada. Então, a primeira catarse profissional, ela foi em cima do primeiro vamos fazer uma única coisa. Vamos fazer uma única coisa? E qual foi? A holding. Foi a holding aqui porque ela tinha uma tese. A gente vai empreender com tecnologia nesse formato, seguindo o mercado financeiro, assim, assado. Então isso delimitou a nossa visão. O que acontece com isso? Você vê mais longe e você desiste menos. Você definiu bem o seu escopo ou definiu bem o que você queria para fazer certo da primeira vez. Exato. Você acha importante, então, você tinha uma meta clara. Você vê que é importante o cara ter uns valores e uma missão, um objetivo bem claro. Bem claro. Hoje a TM é uma SA, né? Os valores, eles são mais importantes ainda. Hoje porque é o que seleciona o tipo de sócio que se aproxima e inclusive é o que argumenta para o sócio sair. Porque você defende aquele CNPJ, você reveste ele de valores, de um propósito. Então não cabe todos os tipos de conversa. Que legal, cara. Só cabe aqueles que entregam job to be done. Atrás daquele CNPJ, você precisa rechear ele com valores do CPF.
É o que você define, então, quem entra e quem sai. Se a gente for usar isso daí para o mundo corporativo, é aquela velha máxima, né? A gente contrata por técnica, demite por comportamento. Né? No caso do sócio, você escolhe o sócio ou você retira o sócio, muito baseado nos valores que são as pessoas. São as pessoas, que movem o CNPJ. O CNPJ aberto sozinho, sem ninguém lá atrás para poder fazer nada, não bota um centavo na primeira linha. E aí, um segundo projeto que me fez ter um insight ali, e esse foi um insight negativo, foi que teve um momento que a gente montou um produto de crédito para a agricultura. A gente montou um produto que são os CRAs, mas não são os CRAs Crabenture, que nem a gente chama, tipo, CRA da... sei lá, tem CRA estrutural, assim, o cara pega crédito como num certificado de recebível de agrícola e deposita numa infraestrutura que ele quer montar uma planta. Não é um formato desse, era crédito direto para o produtor rural comprar semente, defensivo, fertilizante, pôr na terra e tirar ali a planta dele. E a gente estruturou isso. Eu sou advogado, sou engenheiro, a gente montou todos os contratos, todo o formatinho e jogamos no mercado, né? Quando a gente começou a distribuir, a gente fez uma distribuição muito massiva desse produto. A gente fez quase, ponta a ponta foi 150 milhões, mas teve uma época que a gente fez 20 milhões em 3 dias de venda. Uau! De venda. E nesse momento, o pessoal olhou e roubou nossa ideia. A gente não era nada. Então, assim, aqui foi um outro projeto extremamente importante que você aprende com o convívio, que eu acho que eu não descarto a engenharia, esse que é o problema, porque ela vem na minha cabeça com aquele pool todo, o pool da faculdade, o pool dos erros, entendeu? O pool de ter falado com o professor ter falado assim, não, passou, voltar para casa e eu ver que eu bombei. Tem todo aquele show, um clássico, entendeu? Tem todo um show de um pool de coisas que você olha e fala assim, pera, eu não respeitei o processo. Porque engenharia é processo. Sim, muito. É processo. Então, assim, poxa, eu não me defendi, eu não fui estratégico. Aqui foi quando a gente entendeu o que é ser estratégico. Que legal. Profissionalmente. Eu acho que você deu vários inputs, né, para quem está se formando, entrando na faculdade. Já estamos chegando nos finalmente. A última pergunta. Vou tentar na verdade, as duas últimas perguntas, que depois da sua eu vou fazer mais uma para a gente encerrar. Isso aí, meu irmão. Sobre um conselho, você já falou, eu acho que vou tentar até resumir o que você falou, vou pedir para você resumir. O conselho que você dá para o cara que está se formando, para o estudante que está fazendo engenharia. Qual é o conselho que você dá para essa galera aí? Eu manteria o conselho do... tem hora que você compra, tem hora que você vende, tem hora que você vai para a praia. Aí, ó. Esse conselho economiza muito tempo e muita bateção de cabeça. Legal. Mas é muita bateção. E para aquele que está pensando em escolher engenharia para se formar, saiba que a engenharia é um curso prático por princípio. Ele te auxilia no seu desenvolvimento, mas ele te conecta no mercado. São 2 pés que você vai ganhar. Sabe? Você ganha o conceito e o que o mercado, como soluciona uma dor de mercado. Então é um curso muito completo, né? Vem toda a carga da dificuldade de ser completo desse jeito, além de não é fácil. A matemática do ensino médio mas é dispara no extremo com uma matemática de faculdade de engenharia. Então, assim, você tem que gostar de verdade, de exata, para você escolher isso. Vou fazer a última pergunta para você, Bolha, tá? O que você acha que a faculdade que você fez foi de diferencial? A faculdade que você fez influenciou para você estar onde você está hoje? Eu dou valor ao aluno, entendeu? Tem gente que não é formada e é brilhante, assim. Mas é brilhante. Eu também conheci umas pessoas brilhantes sem ter nenhuma faculdade. Nenhuma faculdade, assim, a pessoa é brilhante. Então, assim, o que é a faculdade? A faculdade é um conteúdo programático com uma pessoa que é capaz de te ensinar algo. Muitas vezes, algumas te ensinam muito bem, outras nem tanto, né? E você sai dali com uma série de experiências e conhecimento. Se a faculdade te promove
um curso extracurricular, uma visita muitas vezes de um empreendedor. A faculdade que eu fiz trouxe Osiris Silva para uma palestra, para mim foi maravilhoso, assim, foi transformador ouvir, né? Ela vai te dar todas as experiências, mas se você ficar em casa, mano, você vai ganhar o quê, velho? Então, assim, você precisa absorver o que aquela faculdade te dá. Então, assim, a faculdade foi um diferencial porque a faculdade promovia isso. Eu tinha interação entre todo mundo, uma interação mais íntima por ser no interior, república. Os cursos eram professores muito bons, apesar da didática ser meio ruim, o que fazia com que depois da aula a gente ia para a biblioteca entender. Alguns professores, eu concordo com você, que tem em todo lugar. Né, tem em todo lugar. E outros foram maravilhosos. Assim, eu tenho um contato com um professor meu de cálculo até hoje, que é o Vilhena. Nossa, o Vilhena tá nativa ainda? Nativa, pô. Cara, a Vilhena, se você estiver vendo isso, um forte abraço, cara. Eu também gostava muito dele. E ajudou demais, poxa. Eu bati, hoje eu tô fazendo 2 polos de pesquisa lá na faculdade. Um com a física e um com a matemática, que eles estão pesquisando pra gente. A gente vai ter uma salinha lá na FEG e tal, pra TM Quant. Então, é uma faculdade que de certa forma te dá muita liberdade. Bacana. E dá muita liberdade para o formado. Então, assim, eu gosto muito. Agora, eu quero uma outra faculdade específica. Bicho, veja o que ela te dá além daquilo. Porque, assim, o conteúdo programático você vai absorver, mas você vai realmente aprender quando você chegar em casa, abrir o livro e ler. O conteúdo programático é o MEC quem passa. Todo mundo tem que seguir o mínimo. Não tem muito o que fugir. Buscar o diferencial de cada uma para o que você está buscando. Basicamente o que você falou aqui não é bem a faculdade, né? E sim a pessoa. Não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir a Ferrari, não utilizar todos os recursos da Ferrari. Não adianta você ter um iPhone 12 e não utilizar nem 10% do iPhone 12. Então acho que essa é a pegada, né? Acho que independente de faculdade. Você tem que ser curioso. Curioso, né? Você precisa ser curioso e, de certa forma, resiliente. Isso aí. Edson, cara, se deixar a gente fica aqui mais 2 horas conversando. Eu queria ter entrado na pauta, por exemplo, de Machine Learning, Data Science, toda essa parte tecnológica. Fica uma próxima. Que eu tinha muito que puxar, eu gosto muito dessa área, eu sou formado de alguma forma nessa área, então, olha... O Bolha volta, tá? Eu tô avisando. Pra gente continuar a segunda parte desse papo aqui. Queria agradecer o Bolha por estar aqui. Bolha, cara, obrigado. Obrigado, tá, irmão? Obrigadão mesmo do coração. Porra, cara, de foi uma conversa profunda, eu diria. Né? Foi foi o primeiro convidado que teve uma conversa que saiu mais um pouco humana. Do âmbito técnico. Nunca é técnico, né? Mas sai de uma parte mais emocional, pelo fato de você ser empreendedor nato, pelo fato de você ser um professor de arte marcial. Acho que isso tudo teve uma alma sua. Queria agradecer do fundo do coração por você ter vindo, tá, obrigado. velho? Eu que agradeço o convite e adorei, bicho. Foi ótimo. Valeu. É isso. Aproveitando, pessoal, vamos lá. Aqui na tela tem todos os arrobas da gente: YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, Spotify, tudo @Engie como a gente, segue a gente lá. Assim como o do Bolha, da TM Quant, e é isso aí. A gente vai passar aqui os contatos do Bolha também. Passa seu arroba aí. TM Quant. É isso aí. Lá no Instagram? No Instagram é para vocês visitarem a empresa de Data Science voltada à precificação e previsibilidade no mercado financeiro. Maravilha, então, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Próximo convidado é ótimo também vai falar de mercado financeiro, de uma abordagem um pouco diferente. Se você não assistir o próximo canal, você vai bombar na faculdade. Abraço, pessoal. Tchau. Valeu.